Oi, tudo bem? Aqui estamos para fazer mais um estudo do Evangelho de Jesus. Meu nome é Gelson, vocês já devem me conhecer, porque são mais de 2.000 vídeos já postados aqui no YouTube. E nós estamos aqui, então, iniciando o estudo do Evangelho de Jesus no livro de Marcos. O Evangelho segundo Marcos. Marcos escreveu o Evangelho curto, conciso e cheio de ação. Seu objetivo era aprofundar a fé e a dedicação na comunidade para a qual ele escrevia. As pessoas para quem ele se dirigia, ele queria que as pessoas tivessem bastante fé, bastante ação e bastante trabalho no meio, dentro da sociedade, para convertê-los, através das suas ações, ao Evangelho do Cristo. Capítulo 1 de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu vos envio como anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Precisamos, assim, começar a compreender e a procurar entender a nossa necessidade de evoluir, a nossa necessidade de melhorar. E para isso precisamos de ter a noção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos mostrar os caminhos da redenção. E o profeta Isaías, um dos que mais profetizou sobre sua vinda, deixa bem claro para nós que o Pai nos enviaria um anjo para que nós pudéssemos contemplar a tua face, preparar o caminho para que todos nós pudéssemos chegar a Deus. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E João deixava claro que ele estava ali preparando o caminho e que nós deveríamos endireitar nossas veredas, as nossas vilas, os nossos caminhos para receber o Senhor, preparando-nos intimamente para que o Senhor pudesse encontrar pessoas mais dispostas a trabalhar no bem. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pele de camelos e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Nós podemos entender que João, ao trazer um trabalho ali assim você vai encontrar salvação. Eu te batizo em nome de Deus. Embora batizasse com água, nas águas do Rio Jordão, muitas pessoas de toda a província da Judéia e também de Jerusalém, que ficava na Judéia, mas a capital, iam ter ele. Procurar esse batismo, procurar essa forma de lenificar os seus corações. E João tinha características bem distintas. Andava de uma forma muito simples, pouco se preocupava com a alimentação, comendo gafanhotos e mel silvestre. Aí você fala assim: mas alguém come gafanhoto? Os chineses comem até escorpião frito. Então, por que ele não poderia comer gafanhotos? Precisamos... mas pode ser uma planta que tinha esse nome. A tradução saiu gafanhoto. Ou seja, João, ele levava uma vida muito simples, muitíssimo simples. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. E João, com toda essa humildade, essa demonstração de humildade, dizendo: vai vir um maior do que eu, e esse maior do que eu vai fazer uma grande obra, um grande trabalho, e eu não sou digno nem sequer de amarrar as sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com a água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João Rochester nos mostra que ele tinha um magnetismo muito grande. Então, no momento que ele batizava aquelas pessoas, que punha a mão na cabeça e afundava na água, ele estava mostrando a eles um fato apenas físico, externo, mas ele estava dando um influxo magnético
E na hora que misturava na água, seu magnetismo penetrava mais facilmente naquelas pessoas, na aura daquelas pessoas, porque a água facilita a condução da energia. E eles começavam então a se transformarem, a tornarem-se melhores e a procurar então seguir os caminhos do Cristo, seguir os caminhos redentores. E outro detalhe, quando ele fala que Jesus ia batizar com o Espírito Santo, porque Jesus, trazendo a palavra de Deus, iluminaria aqueles corações, aquelas consciências para se tornarem espíritos trabalhadores do bem para toda a eternidade. Todos aqueles que conviveram com Cristo só reencarnam na Terra em missões especiais, de relevância para a comunidade, nem sempre em posição de destaque econômico, mas pessoas que conduzem a sociedade para o bem, para o despertar de um novo ideal de amor e de paz. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio do Jordão. Jesus sai da Nazaré para da Galileia e vai até lá, onde estava João, para também ser batizado. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E aqui ficou descrito o fenômeno do batismo de Jesus, como ele recebendo a partir dali uma energia psíquica a mais. Uma energia psíquica para ampliar seus poderes. O que é certo é que Jesus era o enviado de Deus e todos os fenômenos em torno dele era para que ele pudesse dar demonstração para aquele povo que ele era o enviado de Deus, para que pudessem acreditar, pudessem crer e a partir dali seguir os caminhos. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Ao ouvirem essa voz, todos ali certamente ficaram consternados, entendendo que estavam diante de alguém que iria transformar o mundo dali para frente. Que aquele era o enviado de Deus e certamente saíram pregando aos quatro ventos, como se diz, porque as pessoas, as massas, eles sempre gostam dos fenômenos e de contar as histórias em torno dos fenômenos. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Naquele momento em que Jesus iria começar o seu apostolado, ele tinha que procurar o deserto íntimo, um momento de introspecção, um momento de parar para ouvir seu coração, um momento de se fortalecer para um grande empreendimento que ele ia ter dali para frente, porque João e todas aquelas pessoas iriam mostrar: ele é o Filho de Deus. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. A tentação de Satanás, como dizem, se ele ficou 40 dias sem comer e sem beber no deserto, logicamente é que todo um conjunto de situações, de imagens vem à tona. E todos aqueles espíritos perturbadores vão procurar ir até aquela pessoa que está passando por esse momento de fome, de sede, para tentar perturbá-los, para tentar incomodá-los, intuir-lhes maus pensamentos, tentar criar problemas para a pessoa. Mas os anjos do céu serviam com néctar divino do amor para ele superar todos os momentos de fraqueza, de dor e sair dali como grande vencedor. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. João, a partir daquele momento, ele vai ser preso. E Jesus começa então a pregar o evangelho, a mostrar o evangelho para todos. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho.
Todo momento nós temos que procurar entender que o reino de Deus está mais próximo do que nunca. Nós já temos o Evangelho de Jesus para nós estudarmos. Precisamos arrepender dos nossos erros, das nossas faltas, começarmos a nos corrigir e crer no Evangelho de Jesus como aquele ensinamento que ilumina nossos corações e nossas almas. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E naquele momento, ele vai até o mar da Galileia. Certamente, com a sua intuição divina, com a sua percepção extrasensorial, buscar os dois primeiros apóstolos, Simão e André. E Jesus lhes disse: Vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. E eles foram. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Essa confiança, essa determinação, muito provavelmente eles foram preparados antes de reencarnar, e também em desdobramento eles tinham, pelos seus protetores, mentores, a instrução do que deveriam fazer. Todos nós temos isso. Pena que, devido a tanto apego às coisas materiais, nós não conseguimos captar as mensagens que nos são passadas durante o sono. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando redes. Mais adiante, caminhando um pouco mais, ele depara com mais dois apóstolos. E por que ele não chama Zebedeu? Chamou Tiago e João. Então tudo tem um motivo, e a vida de Jesus é marcada por motivos que nem sempre nós entendemos. Ao chamar Tiago e João, que estavam consertando rede. O que é consertar rede? É o momento de você meditar, preparar seu instrumento de trabalho, preparar-se para deparar com um dia longo e exaustivo de trabalho. Eles deixam tudo. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. E é importante lembrarmos que ele não abandonou o pai, conforme às vezes a gente quer entender. Deixar Zebedeu no barco. Nós temos que, em um dado momento, parar para refletir sobre todos os preconceitos e inconceitos que nossos pais nos passaram, fazer uma peneira muito grande nele, consertar as nossas redes do nosso trabalho, deixá-lo nos barcos, junto com os empregados. Todas aquelas manias que a gente adquire nos convívios familiares, e seguir após ele. Seguir Jesus. A partir do momento que a gente deixa nossos preconceitos, todo o nosso processo cultural retrógrado, e começamos a dar valor às coisas de Deus, nós estamos prontos para seguir Jesus, para seguir para o bem, para seguir os caminhos do amor. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Ele gostava de ir ao sábado à sinagoga, como a maioria das pessoas iam, mas ele não ia simplesmente para orar, para assistir às pregações. Ele também tomava a palavra e falava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Falar vivenciando, falar sentindo, falar aprimorando-se. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo. E sempre tinha pessoas com espírito imundo, sempre tinha pessoas com febre, pessoas com as mais diferentes enfermidades, e Jesus os curava. E o que o espírito imundo vai dizer para Jesus, então, nesse momento? Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E ao adentrarem o templo, darem de cara com esse espírito que fala dessa forma,
e repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Na série de livros Letras na Janela, está mais para o final, deve ser Vivendo no Mundo dos Espíritos, ou o Vulgo da Gaivota, um dos espíritos que trabalha com a Patrícia conta-nos que ele era um dos obsessores que obsediava na época do Cristo. E quando Jesus chegou para falar com o obsesso, ele olhou nos seus olhos, nos olhos do obsessor. E a partir daquele momento, ao receber o influxo de energia de Jesus, dizendo-lhe para que ele se afastasse daquela pessoa, ele entendeu todo o seu processo evolutivo. E ali desfilou-se nos seus olhos, e principalmente no íntimo da alma, todos os seus conflitos íntimos, que eram muito maiores do que aquele que ele achava por direito de vingar. E a partir daquele momento ele integra uma equipe de salvadores que vão trabalhar para recolher espíritos para despertá-los para o Senhor. E nunca mais obsedia ninguém. Então Jesus tinha moral para falar: cala-te e sai dele. Mas nós, quem somos? Temos que ouvir o Espírito, conversar, para poder nos indicar corretamente. Então, o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena o espírito imundo e eles obedecem. Eles entenderam que trabalhar com aqueles espíritos chamados de obsessores na doutrina espírita, chamados de maus por outros, de demônios por outras religiões, eles são filhos de Deus, necessitados do amparo, necessitados do amor, necessitados da paz. E aquele influxo de amor que Jesus lança sobre eles, então, faz com que eles se transformem para encontrarem a verdadeira paz em seus corações e crescerem para Deus. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Então vai os 5, os 4 apóstolos daquele momento, Jesus e a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Primeira coisa que as pessoas falam: fulano está lá com muita febre. Já curiosos para saber o efeito, porque já tinham noção do que tinha acontecido na sinagoga. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Imagine vocês chegarem diante de um doente no hospital. Pegá-lo pelas mãos, mandar ele levantar e ele fica curado imediatamente. O impacto disso em todos que estiverem ali por perto. O impacto disso em todos os familiares, em todos que estiverem por perto. Imaginem. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. A notícia correu, e à tarde o quintal de Pedro já estava cheio, lotado de pessoas, com todos os tipos de problemas de saúde, físico e mental. E toda a cidade se juntou à porta. Aquela multidão na porta de Pedro. E curou muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Muitos enfermos, muitos demônios, não todos. E nos deixavam que eles falassem, porque eles iriam querer massagear o ego, fazer certos elogios. E Jesus não estava lá para receber elogios. Jesus estava ali para ajudá-los na sua transformação íntima, na sua transformação moral.
E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um local deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Todos buscavam Jesus. Por que sumiste? Por que saiu dali deixando-nos sozinhos? Não é assim que normalmente a gente fala? Mas ele estava refazendo suas energias. Ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Ele não voltou para onde os que o buscavam. Ele foi à frente, encontrar os outros onde os outros estavam, onde ele pudesse encontrá-los. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Então, em todo momento, Jesus estava pregando, estava ensinando, estava passando a mensagem de amor e de paz para aqueles que estavam ali. E todos deveriam procurar, então, interiorizar o sentimento de amor. Porque diante de Jesus, aquele olhar magnânimo, direcionado às pessoas, aquele magnetismo suave, só poderia fazer pessoas despertarem para Deus, despertarem para o amor. E toda a Galileia se enchia daquela vontade, daquela paz sublime. E aproximando-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia. O leproso, sofredor, passando por todas aquelas situações incômodas, inclusive de não poder conviver com a sociedade, e ele chega humilde, simples, ajoelha-se diante do Senhor e fala que quer ser limpo. Ajoelha-se diante dele e diz que quer ser limpo. Entrega-se a Jesus. Confiante. Se queres, podes limpar-me. Uma postura de quem acredita piamente naquele que está diante dele. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Compaixão. Amor. Entendendo a necessidade daquele homem naquele momento, de dor e sofrimento. E certamente, lendo-lhe os escaninhos da mente para ver onde realmente estava o teu verdadeiro amor. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. Interessante. Aquelas feridas enormes, quando Jesus fala, quero ser limpo, elas desaparecem. O homem fica limpo daquelas feridas. E Jesus o adverte severamente e o despede. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe servir de testemunho. A partir daquele momento, então, ele tem que ir até o sacerdote, mostrar-se para ele e oferecer o sacrifício que estava prescrito em lei. O que ele tinha oferecido, o que ele tinha que fazer? O que estava na lei. Junto com o sacerdote, se ele não conhecesse a lei, ele ia saber o que ele tinha que oferecer. Mas tinha que fazer. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e em todas as partes iam ter com ele. Ele mantinha-se fora da cidade, mantinha em locais mais distantes, em espaços onde pudesse receber as pessoas, e lá eles estavam, famintas, afoitas à luz do amor de Jesus. E Marcos não fecha se o leproso foi ou não foi para fazer o seu compromisso sacrificial ao templo. Todos nós precisamos aprender a valorizarmos-nos diante das situações,
para crescermos para Deus, para nos aperfeiçoarmos perante Deus. Aqui o mais importante era saber que o homem foi instrumento de fé, que o homem foi instrumento da vontade de cada um de nós. Essa fé e essa vontade de cada um vai fazer com que nós nos aproximemos do Pai, com que a gente cresça em espírito e nos tornemos melhores a cada dia. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para prosseguirmos em nosso trabalho redentor, na construção de um mundo melhor, pelo menos para o meu próprio coração, para o de vocês que me assistem. Façamos o possível para sermos melhores.